Novamente, graça e paz. Amém. Que alegria estarmos na casa do Senhor. Você não sente essa alegria? Sente essa vontade de estar na casa do Senhor? Para mim é uma alegria. Uma alegria quando eu abro a palavra e começo a desfrutar da palavra. E nós começamos uma série de mensagens falando sobre ansiedade. Claro que se nós formos falar sobre ansiedade, nós vamos falar o ano todo. Mas nós preparamos somente 3 mensagens, e essa é a última. A ansiedade diz assim: não carregue pesos desnecessários. Foi o que nós começamos falando lá na primeira mensagem. E no Conte Comigo do dia 23, o psicólogo Juliano falou de como lidar com a solidão na terceira idade. Aí na mensagem anterior, eu falei um pouquinho disso aí, do que ele tinha falado. No dia 24, que foi a mensagem anterior, nós conversamos também sobre as necessidades de gratidão. Muitas vezes a gente tem muita ansiedade porque nós somos ingratos. Isso não é que seja isso, mas pode ser. Nós também podemos ter ansiedade porque nós não colocamos as cargas nas mãos do Senhor, nos pés do Senhor. Nós queremos carregar as cargas, nós não deixamos Deus cuidar da nossa vida. Nós queremos cuidar da nossa vida. Nós falamos também que nós devemos deixar Deus cuidar das nossas dificuldades e devemos gerenciar os nossos pensamentos e firmar eles em Deus. Quando a gente não perdoa, muitas vezes a gente fica com o coração magoado e fica remoendo aquele assunto, aquela falta de perdão por causa de uma palavra de um irmão de sangue, de um irmão em Cristo. Ficamos remoendo. Nas considerações eu disse assim: precisamos ter propósito para sabermos onde queremos chegar. Precisamos buscar em Deus propósitos e objetivos. Precisamos confiar em Deus para alcançar os nossos objetivos. Confie em Deus que Ele será infinitamente mais do que pedimos. Ele será e fará infinitamente mais do que pedimos. A mensagem desse dia, vamos continuar não carregando os pesos necessários. Você já ouviu falar em asqueses? Nunca ouviu falar? Asqueses do grego é um exercício espiritual derivado de exercitar. Exercitar espiritualmente a oração, o jejum, a palavra, a solitude. Asquese é você exercitar a sua vida espiritual. Ela consiste num desenvolvimento dessa prática. Essa prática consiste em renunciar ao prazer e renunciar à satisfação pessoal. Isso não é fácil de fazer. Renunciar às nossas necessidades primárias. Quando jovem, buscamos satisfação em tudo em nossa vida. Queremos o melhor, a melhor roupa, o melhor carro, a menina mais bonita, o menino mais bonito. Precisamos de ter satisfação naquilo que fazemos. E na igreja não me dá satisfação, então eu não vou na igreja. A reunião com a família não me dá satisfação, por isso eu não me reúno com a família. Quando jovens, muitos de nós pensamos assim. Como nós já passamos essa página da juventude, já estamos na página adulta, né? Então a gente já sabe muito bem como acontece isso. Praticar asqueses não é difícil. O difícil é ela fazer parte do nosso dia a dia.
sem se tornar um programa religioso, sem ser religiosidade nessa vida. Muitas pessoas praticam as quedas, mas se tornam religiosos, se tornam chatos. As pessoas não ouvem as pessoas chatas. Querem empurrar o Evangelho na marra. O Evangelho, ele é pregado com amor. Ele não é pregado na marra. Quero convidar você a abrir em 1 Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Pedro capítulo 5, do versículo 5 ao 11, diz assim: Rogo, irmão, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros, cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou em sua mente, em sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu li esse texto na Bíblia de Genebra. Pode ser um pouco diferente da sua Bíblia. Ela pode ser, em algumas traduções, ela tem uma diferencinha. E alguma tradução parece que dá uma conotação mais forte. Por exemplo, na Revista e Corrigida, as duas são traduzidas por Ferreira de Almeida. Só que foram sendo revisadas. E a Revista e Corrigida fala de submissão aos anciãos. Há uma melhor interpretação nesse sentido desse texto, quando é da submissão aos anciãos. No sentido de autoridade, no sentido de conhecimento, de prática. O sentido da obediência do texto é para buscar conhecimento dos mais velhos. É para que os jovens, ou os mais jovens, busquem conhecimento com aqueles que são mais velhos, que são anciãos. E não é um sentido de submissão forçada, de escravidão, mas é um sentido de aprendizado. Por isso, tenha os ouvidos atentos para o aprendizado e que possam exercer a ministério abençoado do Senhor. Quando nós temos nossos ouvidos atentos, quando temos a nossa mente sã, buscando aprendizado, o nosso ministério fica melhor, ele fica mais proativo. As pessoas conseguem entender mais o ministério. E o texto diz assim: jovens, rodeiem-se de humildade para Deus abrir os vossos ouvidos e aos pedidos de oração. Muitos de nós achamos que os jovens não oram, né? Mas os jovens oram. Eles buscam o Senhor. Eu conheço muitos jovens que têm vida de oração. E conheço muitas pessoas, anciãos, que não buscam o Senhor. Não têm vida de oração. Se declaram cristãos, mas não têm vida de oração. Então o texto diz: jovens, se rodeiem de humildade, para que Deus ouça a vossa oração. Aprendam a fugir da idolatria, da feitiçaria, da adivinhação e superstição. Não inventem nada que tome o lugar de Deus na sua vida.
serve para o jovem, serve para nós. Não deixe que nada tome o lugar de Deus na sua vida. Reconheçam devidamente a Deus, confiem nele, submetam-se a Deus, com toda a paciência e humildade. Deus não humilha ninguém. Deus também não te deixa ser humilhado por ninguém. As pessoas que falam Deus não existe, as pessoas que falam mal de Deus, eles vão ter o seu remédio. Porque Deus não se deixa ser humilhado por ninguém. Deus não precisa que nós o defendamos. Deus precisa que nós amemos as pessoas. É isso que Ele fala. Devemos amar, temer e honrar a Deus de todo o coração e esperar todo o bem dEle. Às vezes a gente passa por tribulação e fica reclamando para Deus. Mas na hora que nós estamos no bem que Deus nos dá, a gente esquece de agradecer a Deus. Então tomem todo o bem de Deus. As dificuldades também é bem de Deus. É para crescimento. Crescimento de vida, crescimento espiritual. É de aprender a lidar com todas as situações. Paulo diz que ele aprendeu a viver na bonança e na dificuldade. Tirem o peso dos ombros, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, todo o vosso peso. Glorifiquem a Deus para que ele vos exalte. Segundo ponto que nós vamos ver aqui é o cuidado de Cristo para com a sua igreja. Satanás, na tradução do Antigo Testamento, lá na tradução grega, diz que ele é adversário, oponente, acusador, caluniador. E o texto diz assim, que ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe, firme na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa humanidade. Então, o sofrimento não é somente meu, não é somente seu, mas é por todos os cristãos espalhados pela terra. No começo aqui eu orei pelos irmãos perseguidos, pelos irmãos que são açoitados. Eu acompanho a evangelização na General 1040 por algumas agências missionárias. E quantas notícias nós temos de irmãos sendo queimados vivos. Portas Abertas noticia isso quase todos os meses em seus boletins. De irmãos sendo açoitados, de ficar sangrando, e não são curados, são jogados na prisão daqui do jeito que estão. Então o diabo, ele ruge ao nosso derredor, ele quer devorar-nos. Porque nós não estamos em cima do muro, nós não estamos do lado do inferno, nós estamos do lado do céu. E ele quer nos derrubar. Quem está em cima do muro ou do outro lado já é dele, ele não vai criar caso com isso. Ele vai criar caso conosco, que buscamos Deus. E nós muitas vezes negligenciamos esse poder. Achamos que ele não tem poder. Mas ele tem poder para nos derrotar. Ele já foi derrotado na cruz. E nós tomamos esse poder dele derrotado na cruz. Mas nós derrotamos ele todos os dias, todos os momentos, todas as horas em nossa vida. Através da oração, através do jejum. Ele não vai vencer, porque ele é inimigo das nossas almas. Não negligencie o poder do diabo. Não deixe de orar. Aquela oração matinal, que às vezes você levanta atrasado e acha que não tem importância ficar um dia sem orar, tem muita importância. Lutero dizia que o dia que ele tinha mais coisa para fazer, era o dia que ele orava mais tempo, para que Deus
beneficiasse ele com o tempo. Nossos irmãos espalhados aí pela face da terra, eles sofrem como nós sofremos. Eles têm as mesmas angústias, as mesmas ansiedades. E tem o pior, que é a perseguição. Muitos cristãos são cerceados do seu modo de vida. Eles não arrumam emprego, não arrumam trabalho, não arrumam o sustento. Principalmente nos países muçulmanos. Mas em todo lugar onde há perseguição aos cristãos, quando alguém se declara cristão e eles ficam sabendo, eles não conseguem viver. O cristianismo ele é perseguido desde sempre. Ele é perseguido pela cúpula dos judeus, pelos sacerdotes judeus, pelos fariseus. Nós somos perseguidos pelos romanos. Nós somos perseguidos pelas pessoas que não creem em Deus. E o nosso Deus, o nosso Salvador, ele foi pregado numa cruz. E há poucos dias nós relembramos isso na Sexta-feira Santa. Nós celebramos isso na Páscoa, na ressurreição do nosso Senhor. Ele foi morto, foi crucificado. Aí nós queremos uma vida tranquila. Queremos uma vida na sombra, na rede. Muito gostosa uma rede na área, né? E a gente quer essa vida. Mas nós queremos essa vida também com dinheiro. Dinheiro no bolso. Podendo comprar as coisas. Isso não é ruim. Não é ruim. Mas eu quero dizer para você que Deus não prometeu isso para nós. Deus não promete essa vida para nós. Aqui na terra. Aqui Ele promete uma vida de sofrimento. Quem toma esta palavra, quem toma esse livro nas mãos, fala, vou viver, e está aqui escrito, é uma vida de sofrimento. Muitas vezes, eu estudei durante toda a noite, e no outro dia fui trabalhar. Muitas vezes, minha família foi para a praia, e eu fiquei em casa estudando. As coisas para nós não são fáceis de acontecer. Não é a toque de caixa. Eu pensei em fazer, orei a Deus e Deus já me deu. Não é assim que funciona. Ele promete para nós que nós teremos vida abundante. Nós teremos vida eterna. Essa é a promessa de Deus. E nós, muitas vezes, olhamos para nós com pena. Ah, mas que sofrimento. Eu passei a noite acordado com meu filho, está enfermo. Eu orei, mas Deus não me atendeu. Ele continua febril, ele continua chorando. A minha neta estava aqui ontem, estava febril, estava chorando, estava reclamando. E os pais ficam em cima. Oram a Deus e falam, mas Deus não me atendeu. Temos dó de nós mesmos. E nós não olhamos para o cristianismo como um todo. Não olhamos para o cristianismo como comunidade. O Marcos passou por dificuldade essa semana com os netos. Quantos nós oramos por ele, orando pelos netos, sofremos com ele. A Márcia está lá, ainda acamada. Isso é viver em comunidade, é sofrer junto com os irmãos. É orar junto com os irmãos. É buscar vida transformada junto com os irmãos. Isso é viver em comunidade cristã. Deus não promete nada de bom aqui na terra. Mas Ele diz assim, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Eu quero
quero interpretar essa palavra como tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e você vai vencer, porque eu estou contigo. Amém. Amém. Eu não abro mão de você. Você é meu filho amado. Terceiro ponto que nós vamos falar nessa manhã é: tira dos ombros os pesos que não deve carregar. Depois de termos sofrido por um pouco, Deus nos aperfeiçoa. O apóstolo Pedro, com os seus pensamentos voltados para o retorno de Cristo e para as grandes bênçãos que virão da igreja naquele tempo, o tempo do retorno de Cristo, com uma compreensão profunda da realidade da volta de Jesus. Pedro achava que Jesus voltaria naquela geração. E ele pregou o Evangelho com afinco, para que todos ouvissem o Evangelho. Paulo queria chegar até os confins da terra, para que Jesus voltasse naquela geração. A liturgia, ela ultrapassa todos os nossos sentidos, pois uma situação que vai acontecer, que Jesus já propôs que vai acontecer, é indiferente da nossa vontade. Vai acontecer. A situação que Deus já colocou que vai acontecer, vai acontecer. Quando nós ficamos orando a Deus para que não aconteça, isso é superficial na nossa vida. Deus é soberano em tudo. E tudo que acontecerá com os eleitos é fruto da graça de Deus, é fruto do amor de Deus para conosco. Você crê que você é eleito? Amém. Se você crê, diga um amém. Amém. Então você é fruto da graça de Deus. Você é fruto do amor de Deus. E nós somos vocacionados para servir a Deus. E isso não é nosso. Isso é dom de Deus. Isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós vamos participar da ceia hoje. A videira dá sentido de uva, de suco de uva, dá sentido de vinho. Mas aqui nesse texto, Deus diz que nós temos que produzir. Jesus está dizendo: vocês têm que produzir, tem que estar enxertado na videira para produzir. Nós precisamos ser enxertados na videira. E quem permanece nessa videira, ele dá fruto. Então, o retorno para nós, que nós estamos na videira, é que nós demos fruto. E demos fruto em abundância. E com isso Deus nos dá o segredo de edificar uma igreja contagiante, uma igreja amorosa, uma igreja que faz diferença no bairro. Sempre eu penso, se a minha igreja sair desse lugar, qual a diferença que ela fará? O que isso vai trazer de ruim para o bairro? Estamos fazendo diferença no bairro? Estamos fazendo diferença nas escolas, nos hospitais, nas UPAs? Qual a diferença que nós estamos fazendo? Mas ele disse assim: ó, sem mim nada podeis fazer. A nossa busca é estar enxertados na videira. Porque sem Deus nós não fazemos nada. Nós não conseguimos nem glorificá-lo. Nós não conseguiríamos adorá-lo. Poderíamos até cantar cânticos, mas sairia da boca para fora. Não sai daqui do coração. Quando nós cantamos a Deus, nós temos que cantar com o coração. Não é somente com o intelecto. E ele, em Mateus 11, 28, 30, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e suave, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é promessa de Jesus. Portanto, estamos carregando fardos que não são nossos. Precisamos descansar nossos fardos em Jesus. A lei, ela era um jugo pesado. Jesus não aboliu a lei, mas ele oferece um jugo diferente na lei. Ele oferece um jugo manso e suave. Ele oferece um jugo suave. Ele se mostra um pastor amoroso, um pastor que quer relacionamento, que quer estar perto de nós. Portanto, pratiquemos as queses, pratiquemos espiritualidade, busquemos espiritualidade, mas não sejamos negligentes. A espiritualidade, ela é carga para nossas baterias, ela é diferença para nós. Sabe que o cristão tem que ter? BO. Sabe o que é BO? Não é boletim de ocorrência, não. É brilho nos olhos. Brilho nos olhos para anunciar Jesus. Revelemos o Cristo em nós com esse brilho nos olhos. Revelemos Cristo com nossos atos, com nossa vida, com tudo que nós temos, tudo que está em nós. Pratiquemos as queses. Não carreguem cargas que não são de vocês. Deixe que Jesus resolve. As considerações, aquela tarefinha para casa. A pastora que gosta da tarefa, né? Os cristãos ficam lendo a Bíblia durante a semana. Chama. Descanse em Jesus seus problemas insolúveis. Como você descansa em Jesus? Descansa com oração. Convide Jesus para caminhar com você esta semana. Temos aí bastante dia para convidar Jesus. Ande comigo, Senhor. Esteja atento à suavidade de Jesus. Jesus não vai gritar com você. Ele vai falar bem suave. Portanto, esteja atento ao que Ele quer dizer. Amém? Amém. Mateus 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Nós vamos participar da ceia. Todos estão convidados. Se coloque na presença do Senhor. Se dirija ao Senhor. Se prepare para a ceia. Eu vou pedir para você ficar de pé. Nós vamos orar.
todos que são batizados no Senhor estão convidados para ser. Obrigado, Deus, por esse momento, Pai. Obrigado pela sua direção em nossas vidas. Obrigado, Deus, por poder participar desta mesa, Pai, que é a mesa que Jesus instituiu para lembrarmos do sofrimento dele, da morte, da ressurreição, para a salvação de nós, Pai, para a remissão dos nossos pecados. Jesus se coloca na nossa frente em luta contra o inimigo, e ele se colocou lá na cruz, à nossa frente. Nós que merecíamos aquela cruz, mas o Senhor coloca o seu Filho no nosso lugar. Obrigado por esse grande amor, um amor que nós não vamos entender enquanto estivermos aqui, mas sabemos que o Senhor nos ama de modo incondicional e tem abençoado a sua igreja para que seja uma igreja relevante aonde estiver, sabendo, ó Deus, que a igreja somos nós, onde habita o teu Santo Espírito, o templo somos nós, onde habita o teu Santo Espírito. Por isso, ó Pai, nos abençoa neste momento, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados individual, cada um dos irmãos está colocando aqui aquilo que é para ser perdoado, mas perdoa os nossos pecados como igreja, quando não chegamos aos confins da terra com a tua palavra. Perdoa-nos, ó Pai, e recebe a nossa oração nesta manhã, ó Pai, com uma cheira suave no teu trono de graça, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso conselho. Irmãos, pode ser sempre. Nós vamos distribuir onde vocês estão o pão e o cálice. Esperem, aí nós vamos fazer todos juntos a refeição do Senhor.
dizendo: comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, no final ele tomou o cálice em suas mãos e disse: bebei dele todos, até que eu venha. Podem comer. Chegou a hora do conselho interceder por vocês. Se alguém tem algum problema a resolver essa semana, tem algum exame para fazer que está apreensivo, tem alguém doente na família, e que você fique de pé, que nós vamos orar por você. Se você quer somente uma oração, está com o coração meio triste hoje, fique de pé, eu vou orar por você. Eu pedi para o conselho aqui comigo. A Cris vai orar, depois eu vou cantar a bênção. Santo Deus, bendito Pai, nesse instante, Senhor, colocamos essas vidas em Tuas mãos. Que o Senhor ouça, Senhor, as nossas súplicas, que o Senhor atenda nossos pedidos, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga esperança. Aqueles que se sentem cansados, que o Senhor dê o alívio. Aqueles que sentem dores, que o Senhor cure, Senhor, que o Senhor leve, Senhor, o conforto. Tire, Senhor, todas as dores, todos os males, e que haja, Senhor, renovo na esperança, que haja, Senhor, disposição, que haja saúde, no nome santo de Jesus. Aqueles que estão com dificuldade financeira, que o Senhor possa suprir, que o Senhor possa estar atendendo todas as suas necessidades, não deixando nada faltar, Senhor. Aqueles que estão com problemas na família, com problemas em drogas, em vícios, em brigas, em contendas, que no nome santo e poderoso de Jesus, que tudo isso caia por terra, que o inimigo não tenha vez, que o Senhor entre nesse lar, nesses lares, e que o Senhor faça morada, Pai, para que o inimigo não tenha vitória, pois nós sabemos que a vitória é sua. Em Ti nós confiamos, a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, no nome santo e poderoso de Jesus. Ó Deus misericordioso, ouça, Senhor, a nossa voz, apesar de nossos pecados, apesar de nossas fraquezas, apesar das nossas dúvidas e apesar de nós termos uma fé tão pequena. Fortalece, vivifica, Senhor, a nossa fé e sustenta-nos, ó Pai, pois nós precisamos de Ti. Nós confessamos que nós somos fracos, imperfeitos, e nós necessitamos de Ti, pois o Senhor é o nosso Deus, santo e protetor. Amém. É no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém. Estenda a mão, receba a bênção. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor cuide de vós. Que o Senhor tire toda a ansiedade de vós. Que o Senhor tire os pesos de vós. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e vos dê a paz. Não somente agora, mas para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.